Vasco perde mais uma, agora para o Santos na Vila Belmiro por 2-1. E agora precisa com urgência de uma reconstrução, técnico novo e time novo. Vamos contar como foi a derrota de 2-1 do Vasco, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu recado, deixe o seu like, o seu comentário e ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Curta agora como foi o meu comentário pela Rádio Tupi, logo depois da derrota do Vasco. O Vasco sofreu mais uma derrota. 2-1, perdeu o Vasco, sem conseguir dar ao seu torcedor um mínimo de alento para o que possa vir a ser uma reação do time na temporada. O que será o Vasco? O Vasco passa por uma desconstrução total do que foi o time do Fernando Diniz, passando agora por um time dirigido interinamente pelo Bruno Lazzaroni, e do que pode vir a ser o time dirigido, talvez pelo Renato Gaúcho. Seria, acho que, uma ótima alternativa para o Vasco, porque é um técnico brasileiro que conhece o futebol brasileiro, que já foi técnico do Vasco, aliás, começou como técnico do Madureira depois do Vasco. Renato viria para ser, com o conhecimento que ele tem de futebol, com a capacidade que ele tem de reagrupar equipes, uma alternativa muito boa para esse momento delicado que vive o Vasco. O jogo em si, o Santos venceu por 2-1, sem muito merecimento. Teve o Neymar, que fez os 2 gols, que não está muito longe, ele está a quilômetros, milhares de quilômetros de distância do que foi o Neymar. Longe de ser um jogador que a gente possa dizer, ô Ancelotti, está na hora de chamar o cara. Não está, visivelmente não está. Ele ainda tem que fazer muita coisa, percorrer muitos caminhos em termos de recuperação física, recuperação do seu equilíbrio emocional. Ele pensa que é o dono do jogo e não é. Tem com ele outros 10 companheiros, outros 11 adversários, mais o público, mais a arbitragem. É muita coisa, Neymar. Você não é o dono do espetáculo e ele quer comandar tudo. Ele simula a falta, ele se joga, ele provoca os adversários, jogar bola mesmo só com a bola no pé. O técnico armou um sistema de jogo para ele, bota todo mundo brigando aqui, um atacante lá preso lá na frente, solto lá na frente, e ele com absoluta liberdade, sem nenhuma obrigação, zero obrigação de marcar. Quando o time consegue achá-lo, ele está lá aberto na ponta esquerda, com liberdade, tenta uma jogada individual. Se tiver espaço, ou se a zaga for frágil, como é frágil a zaga do Vasco, como é fraco esse zagueiro Saldívia. Lamentavelmente, o Vasco contratou um chileno que não tem a fibra de outros zagueiros chilenos. Ele é fraco tecnicamente. E aí o Neymar deitou e rolou em cima dele. Primeiro gol levou para cima dele, uma jogada que era, na verdade, iniciada pelo Moisés. Neymar faz a ultrapassagem, recebe com liberdade, Saldívia não chega, Robert Renan não vem na cobertura, o Thiago Mendes tampouco, e o Neymar faz o gol. Nisso ele é realmente espetacular. E a gente vê outros jogadores, não vou nem citar quantos, mas é só a gente ver o que está acontecendo aí com os times do Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense, Flamengo e o próprio Vasco, jogador que chega cara a cara com o goleiro e não consegue fazer o gol. Hoje mesmo tivemos esse lance com o Nuno Moreira. Primeiro lance de perigo do jogo foi ele cara a cara contra o goleiro do Santos, chutou em cima do goleiro do Santos. E o Neymar, quando chegou cara a cara com o goleiro, Léo Jardim tirou do goleiro e fez o primeiro gol do Santos. O Vasco ainda empatou com um gol numa jogada do Andrés Gomes, o único que conseguiu construir alguma coisa, criar alguma coisa, conclusão do Barros, e depois o Neymar faz outro gol na mesma condição, nas costas, naquele buraco ali aberto do lado direito da defesa do Vasco, onde o Paulo Henrique se manda, o Thiago Mendes não dá cobertura e o Saldívia não sabe se marca o centroavante ou o Neymar que vem de trás. Quando o Saldívia subiu para cabecear, o Paulo Henrique veio para socorrer, atrapalhando. Ele desviou, ele desarmou o próprio companheiro e armou o Neymar, que ficou cara a cara de novo com o goleiro e fez o segundo gol do Santos. Então o Neymar mostra como é que faz
Como é simples essa coisa de ficar diante do gol adversário contra o goleiro e fazer o gol, que poucos jogadores têm essa tranquilidade. Nisso ele é infalível, mas para ser jogador de seleção, para jogar uma Copa do Mundo, como a gente deseja, como a gente sonha, infelizmente eu acho que não vai dar tempo dele recuperar tudo isso. E para o Vasco, resta apenas o consolo de que tem um bom grupo de jogadores. Bom, não é um extraordinário, não é um excelente grupo, é um bom grupo, mas que precisa de um ótimo técnico, capaz de agrupar esses jogadores, capaz de recuperar a confiança de muitos deles, como Nuno Moreira, por exemplo, como outros jogadores de qualidade no meio de campo, Thiago e Barros, como o atacante Inestrosa, que se destacou na seleção da Colômbia e não conseguiu fazer uma única jogada, não é um único jogo, não, uma única jogada digna das recomendações que foram para a sua contratação. Então, talvez a chegada de um técnico, quem sabe, como Renato Gaúcho, possa devolver essa confiança e acontecer, realizar um trabalho capaz de tirar o Vasco dessa vergonhosa posição. Tem muita coisa pela frente, mas nesse momento o Vasco está em último lugar no Campeonato Brasileiro. Foi dessa maneira que eu vi a derrota do Vasco por 2-1 para o Santos no meu comentário pela Super Rádio Tupi. Agora, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!